Olá, trilheiro, olá, trilheira! Nessa aula nós vamos continuar o nosso estudo sobre arbitragem, agora já entrando um pouco especificamente na lei de arbitragem, falando um pouco sobre as disposições gerais dessa lei. Bom, primeiramente nós vamos retomar o conceito de arbitragem, falando também sobre algumas definições importantes para que a gente compreenda esse procedimento. Bom, a arbitragem é um mecanismo privado de resolução de conflitos, ou seja, não vai transcorrer dentro do Poder Judiciário esse procedimento. E nesse procedimento, a decisão é imposta por um terceiro escolhido pelas partes, que é outro diferencial em relação ao processo civil judicial. As próprias partes elas vão escolher quem vai julgar o conflito entre elas. Trata-se de um meio chamado alternativo, apesar da impropriedade desse termo, já que não se quer mais dar essa ideia de é alternativo, quer dizer que é só uma opção secundária ao processo judicial. Não, entende-se agora sobre os meios adequados de resolução de conflito. Então, pode ser que o processo judicial seja mais adequado, pode ser que seja arbitragem ou mediação. Então, não se trata mais de meios alternativos, mas entende-se, hoje em dia, que o termo adequado seria meios adequados de resolução de conflitos. Trata-se de um meio heterocompositivo. E por que heterocompositivo? A solução não é dada pelas próprias partes, como ocorre na mediação, mas um terceiro, como a gente já disse, escolhido pelas partes, ele impõe uma decisão sobre elas. Então, o poder de imposição dessa decisão vem da própria escolha que as partes fazem sobre quem vai julgar aquele conflito. E para Carnelucci, é um equivalente jurisdicional, porque é muito semelhante ao processo judicial. Nós temos o contraditório, a ampla defesa, temos todo um processo de discussão entre as partes para que um terceiro ofereça uma solução ao conflito. E aí, pelo artigo 1º da Lei 9.307 de 1996, que é a lei de arbitragem atualmente vigente no Brasil, as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Então vamos destrinchar um pouco melhor esse conceito e toda essa carga normativa que é trazida nesse artigo 1º? Bom, primeiramente, nós temos que falar sobre a capacidade de contratar. Essa capacidade de contratar é uma condição sine qua non, ou seja, sem ela não rola, para se firmar validamente a convenção de arbitragem. Se a parte não tem uma capacidade para contratar, todo aquele procedimento vai ser considerado nulo. E o que seria essa capacidade de contratar? Para Ângelo Favata, é uma aptidão de tornar-se sujeito de direitos e deveres. E aí, pelo artigo 1º do Código Civil, ele traz uma definição meio genérica de que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Porque todo ser humano vai ter aí os seus direitos e os seus deveres. Mas é importante ressaltar que há algumas limitações a essa capacidade civil. Pelo artigo 3º, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Ou seja, esses menores de 16 anos, eles terão que ter outra pessoa capaz que responda por eles e possa representá-los em qualquer tipo de procedimento que se faça necessário. E pelo artigo 4, são incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, ou seja, aquela incapacidade relativa. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, ou seja, aquela pessoa que está ali sempre bebendo, os alcoólatras, os que são viciados em substâncias tóxicas, como outros tipos de droga, aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, então alguém que tem uma incapacidade ali transitória, que talvez tenha tido algum problema de saúde, não consiga responder por si só ali nos atos da vida civil. E os pródigos, ou seja, aqueles que não possuem capacidade de controlar o quanto gastam. E aí eles são restringidos, a praticar os atos da vida civil que envolvam essa sua incapacidade. Então, atos de compra, venda, eles precisarão ser aí assistidos. E pelo parágrafo único, a capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. E bom, ainda tratando sobre a disponibilidade do direito e sobre a capacidade da pessoa de contratar, é importante a gente ressaltar que é vedada a instauração por quem tenha apenas poder de administração, ou seja, a pessoa ela não tem a capacidade de exercer
No caso, por exemplo, dos entes despersonalizados, que se tratam de universalidades dotadas de representação ativa e passiva. Então, por exemplo, o espólio, o condomínio, sociedades de fato, massas falidas, não têm a capacidade de firmarem um compromisso arbitral. Mas a autorização possibilita a celebração dessa convenção arbitral. E como? O inventariante e o síndico da falência precisam de uma autorização judicial. No caso do síndico do condomínio, para firmar compromisso de arbitragem, ele precisa de uma autorização da Assembleia de Condôminos. Então, a princípio, não podem firmar, mas se tiverem a devida autorização para tanto, eles podem perfeitamente firmar aí algum tipo de compromisso arbitral. E aí, sem autorização, sem que haja essa autorização, qualquer ato, qualquer cláusula ou compromisso arbitral que seja firmado por esses representantes dessas massas, desses entes despersonalizados, acaba sendo considerada nula. E aí, o direito patrimonial disponível, em suma, é aquele direito sobre o qual não há norma cogente impondo o cumprimento do preceito, sob pena de nulidade ou anulabilidade de ato que infrinja tal regra, podendo ser ou não exercido de forma livre pelo seu titular. Ou seja, não há nenhuma obrigação legal que fala, se não for cumprido desse jeito, será nulo ou anulável esse ato. Então, é um direito aí que é mais fluido, tem uma maior capacidade discricionária por parte de quem vai firmar esse compromisso arbitral e de quem detém esse direito. E aí, a princípio, é vedada a arbitragem sobre direito de família, por exemplo, filiação, alimentos, já que não é um direito que você possa dispor dele, direito sucessório, obrigações naturais e o direito penal. Mas há ressalvas. As consequências patrimoniais dos direitos indisponíveis, elas podem ser submetidas à arbitragem. Ou seja, as partes elas não podem optar se haverá ou não ali aquele direito à pensão. Mas o quanto da pensão, ou seja, quanto será pago, isso aí pode sim ser objeto de arbitragem. E aí, em 2015, foram inseridas algumas inovações na lei de arbitragem. Então, no artigo 1º, veio sendo trazido o parágrafo 1º, parágrafo 2º, que fala sobre a arbitragem pelo poder público. Então, a administração pública direta e indireta poderá utilizar-se da arbitragem para dirimir conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Por quê? Havia uma dúvida, havia toda uma discussão aí jurisprudencial se poderia ou não. Então, o legislador, para acabar com essa dúvida, colocou expressamente na lei, no parágrafo 1º do artigo 1º. A administração pública pode sim participar, utilizar-se de arbitragem para dirimir os conflitos relativos a direitos patrimoniais disponíveis. E pelo parágrafo 2º, a autoridade ou órgão competente da administração pública direta para a celebração de convenção de arbitragem é a mesma para a realização de acordos ou transações, para que também não houvesse dúvida de quem teria a competência de firmar essa convenção de arbitragem. Na próxima aula, nós continuamos falando sobre as disposições gerais. Muito obrigada!